Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos nós. Muita paz, muita saúde, harmonia nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar exatamente de harmonia. Vamos falar de fraternidade, vamos falar de convivência. E o tema hoje, ele se apega exatamente nas questões do dia a dia que nós temos, né? As nossas relações com outras pessoas. Nós vivemos um mundo de relacionamentos, de convivências. Somos todos parte de um todo, né? Nós precisamos conviver, queiramos ou não, nós precisamos conviver com outras pessoas. E nem sempre essas pessoas, elas pensam igual a gente, ou elas têm uma conduta parecida com a nossa, ou elas têm leitura de fatos iguais às nossas leituras, o que faz com que tenhamos muita dificuldade na compreensão e na convivência uns com os outros. E aí a gente começa a questionar, por que tanta dificuldade? Se estamos no mesmo barco, estamos num aprendizado, né? Se temos a consciência que fazemos parte de uma família, não só sanguínea, que são os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, não é? Mas nós vivemos numa convivência com uma família, uma sociedade universal, não é? Nós somos de uma família única, a família de Deus. Porque se nós temos a consciência que somos filhos de um mesmo pai, nós somos todos irmãos. Portanto, se somos filhos do mesmo pai e somos todos irmãos, nós deveríamos, no nosso entendimento tão pequeno ainda, tão desejoso de respostas, nós deveríamos ser mais parecidos uns com os outros. E não é o que acontece. Nós somos singulares, não é? Nós somos muito diferenciados. Mas essa diferença, esses questionamentos, todos eles estão fundamentados em alguma coisa. Por que Deus, em misericórdia, sabedoria e bondade, Ele permitiu que nós fôssemos tão diferentes? Por que Ele permitiu que nós vivêssemos todos juntos? Se a gente for avaliar, cada espírito, de acordo com o Evangelho de Jesus, cada espírito foi criado simples e ignorante. Se hoje já temos uma diferença de conhecimento, de cultura, de entendimento, nós tenhamos a consciência, faz parte do que já evoluímos ou não. Está exatamente amparado na nossa evolução. Em que estágio eu me encontro? Em que estágio você se encontra? Né? E essa diferença de estágios faz com que tenhamos exatamente essa incompreensão da leitura que cada um faz, porque é peculiar. Né? Então, se eu estou, vamos simplificar a coisa em si. Se eu estou numa universidade, eu já caminhei, já saí do primário, eu já saí do ensino fundamental, eu já passei pelo médio, eu já entrei numa universidade, eu sou hoje uma universitária. E aquela outra criatura, ela ainda está ali no ensino fundamental. Outra criatura, ela está no ensino médio. Mas existe uma criatura que ainda se encontra no estágio do ensino primário, ou jardim, ou fundamental, né, como a gente chama hoje. Eu sou da época do ginásio, mas existiu, hoje é o fundamental. Então, o que é que acontece? Nós encontramos aqui pessoas que estão em nível de conhecimento, ou cultura, ou entendimento, ou aprendizado, como a gente queira chamar. Eles estão em níveis diferentes, não é? A gente falou em várias categorias. O que quer dizer que aquela pessoa que está na universidade já conhece as dificuldades daquele outro que está
e já passou por todas aquelas dificuldades daquela outra criatura que está no ensino fundamental, no ensino médio, ou está se preparando agora para um cursinho, está fazendo um cursinho para entrar na universidade. Porque eu já estou na universidade. Depois que a gente sai da universidade, a gente já está preparado para algo mais, a gente já tem um conhecimento maior, né? Porque a gente já trilhou uma estrada. E essa estrada nos deu subsídios para que chegássemos agora à universidade. Saindo da universidade, somos preparados, já estamos preparados para exercitar exatamente aquela profissão ou vivenciar aquela experiência que escolhemos devido a todo aquele nosso processo. E chegamos, finalizamos quando nós nos formamos. O que eu estou falando, e isso se aplica à materialidade da vida, é porque a vida espiritual, ela é uma réplica, né? A gente pode chamar isso de réplica muito mal feita. A vida material, ela é uma réplica imperfeita do que é a vida espiritual. Na vida espiritual, nós nascemos simples e ignorantes, mas nós trilhamos caminhos através das reencarnações. E essas reencarnações, nós participamos de eventos, recebemos situações e pessoas que vão fazer com que nós possamos exercitar a nossa capacidade de evoluir, de crescer e desenvolver o nosso potencial moral e espiritual, né? A vida tem uma necessidade, ela tem uma finalidade, né? Nós não fomos criados ao acaso, nós não fomos criados para viver simplesmente por viver, como diz a música do Roberto Carlos, porque nós temos uma finalidade. O corpo que nós conseguimos enxergar, a matéria que nós carregamos, ela serve só de vestimenta para o nosso espírito. A nossa vida verdadeira, ela está amparada na espiritualidade, porque nós somos seres divinos. Nós fomos criados com finalidade de vivenciar a experiência até que possamos chegar a um nível de perfeição, né? Para nós chegarmos a um nível de perfeição, nós precisaremos trilhar caminhos imperfeitos. Por quê? Porque faz parte exatamente do aprendizado de cada um. É assim que a gente vai evoluir. É assim que a gente vai ter critérios para fazer escolhas melhores. Por isso que hoje nós encontramos espíritos em diversas situações. Nós encontramos pessoas que vivem de formas diferentes. Ora, se somos todos filhos do mesmo pai, criados para crescer e evoluir moral e espiritualmente, por que encontramos situações tão diferenciadas? Porque o nosso estágio espiritual, porque o nosso desenvolvimento só nos permitiu que chegássemos até ali. Alguns espíritos, eles foram preparados, eles já elaboraram, já passaram por situações em suas vivências que eles já drenaram aquelas dificuldades que hoje nós estamos precisando drenar, né? Hoje nós conhecemos situações de doenças e nós nos questionamos, por que comigo? Por que eu? E aí eu tenho um negócio que eu digo assim, por que não eu? Né? Por que não seria nós? Por que teria que ser? Porque Deus é um pai de todos e Ele ama incondicionalmente seus filhos. Quando Ele permite determinada situação, é porque Ele já sabe exatamente como aquele filho vai reagir. Mas se Ele sabe que nós vamos reagir bem ou mal, por que permitiu? Por que acreditou em nós? Por que acreditou que nós já o conhecemos? Quando nós recebemos as situações, elas vêm acrescidas de pessoas. O que é que nós vamos fazer com as pessoas nas nossas vidas? Cabe a cada um. Como é que você desenvolveu o sentimento? Como é que você desenvolveu amorosidade? Como você desenvolveu afeto, respeito por cada pessoa? Onde é que você vai encaixar cada pessoa que você recebeu? Numa situação de dor ou numa situação feliz da tua vida? Se a gente for avaliar com firmeza, com sensibilidade,
com critério emocional, mas pautado no Evangelho, nós vamos ter a certeza que as pessoas só fazem na vida da gente exatamente o que a gente permite. É muito interessante isso. Quando uma pessoa não quer mais sofrer, quando uma pessoa não quer mais permitir o direito à outra de fazer qualquer coisa na sua vida, ela rompe com aquele laço, independente de qualquer sentimento, independente de qualquer conceito, independente, porque ela está preservando a sua consciência, a sua mente, ela está preservando a sua saúde, ela encontra respostas para as suas atitudes. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas que estão nas nossas vidas, elas têm sim uma finalidade. Mas a história de cada pessoa conosco, ela vai ser escrita por nós e pela pessoa que nós estamos falando. Elas têm, cada história, ela tem exatamente dois lados. Ela tem duas canetas, né? E ela tem dois papéis. O que é que eu vou escrever da minha relação com a outra pessoa é uma coisa somente minha. É muito individual, porque é uma leitura que eu vou fazer dentro do que eu absorvi daquela relação. O que a outra pessoa vai pensar ou vai escrever daquela relação que ela viveu comigo, ela vai escrever algo dela, muito particular e muito pessoal, porque vai estar pautado exatamente no que ela achou, como ela vivenciou e o que ela aprendeu disso. É imprescindível que a gente avalie que as duas partes estão vivenciando uma mesma relação, né? Porque tudo tem dois lados. Porque tudo é muito mais amplo do que o que a gente consegue enxergar. Porque na vida não tem nada por acaso, não existe acaso, não existe o critério de somar somente ou dividir somente. Existe a matemática mais ampla, a matemática extensa, né? Ela é infinita para que a gente possa aprender uns com os outros. Né? Quem é que não aprendeu muito com alguém que teve uma atitude infeliz? Se a gente for avaliar a dualidade do mundo, nós vivemos um mundo de dualidade. Nós temos o frio e o quente. Nós temos o calor e temos o frio. Nós temos o preto, nós temos o branco. Nós temos o bom, nós temos o ruim. Nós temos o são, nós temos o doente. O bonito e o feio. Na vida tudo é muito dualizado, né? Nós temos, é uma dualidade, porque nós temos a opção de fazer a escolha. Mas nós só temos a escolha mais correta exatamente porque conhecemos essa dualidade. Se eu escolhi hoje vestir uma determinada roupa, é porque nós tínhamos outras roupas para escolher. Se nós escolhermos hoje entre o branco e um preto, a roupa branca e a roupa preta, não é? Nós escolhemos porque nós conhecemos. Isso aqui é uma roupa branca e essa aqui é uma roupa preta. Eu sei que estou com saúde porque alguns dias eu estive doente, né? Então a gente sabe exatamente como é que a gente está sentindo. A gente sabe que a gente está feliz quando a gente já passou por algum momento de infelicidade. Senão nós não saberíamos em que momento eu estou, o que é que eu estou vivendo agora. Aí a gente chega à conclusão que tudo faz parte de um contexto maravilhoso. E isso tudo faz com que a gente tenha a serenidade de escolha. Por quê? Porque eu já tenho o diferencial. Eu vou saber que eu estou triste, né? Nós sabemos que estamos num momento de tristeza, porque nós conhecemos momentos de felicidade. Nós sabemos que perdemos alguma coisa porque algum dia nós tivemos aquela coisa na mão. Nós sabemos que o tempo está frio porque em algum momento sentimos calor, né? Se temos exatamente essa condição, essa compreensão, é porque ela está amparada na dualidade, né? No diferente. Por isso que a gente sabe dizer exatamente em que momento nós estamos. Essas pessoas que nós recebemos na vida, elas têm uma finalidade. Talvez
O que não quer dizer que seja fato, realmente, e a gente tem que ter o critério da flexibilidade para a compreensão da vida. Talvez aquela criatura que hoje nos fez sofrer, em algum momento nós a fizemos sofrer numa outra vida, numa outra circunstância, ou numa outra atitude que tomamos até mesmo nessa vida. Nós temos uma tendência, e isso é muito comum, em amparar as nossas dificuldades e as situações desagradáveis exatamente numa vida anterior. E por que não nessa? O que é que somos de tão melhores já, de tão corretos e tão perfeitos, que não podemos amparar as nossas dificuldades atuais exatamente na vida atual? O que é que fizemos de tão bem que nós não merecemos o sofrimento? Por que achamos que os outros filhos de Deus merecem? Por que nós achamos que somos sempre vítimas de alguém? O que é que nós fizemos? O porquê nós trouxemos essas pessoas para as nossas vidas? Qual é o papel? O que é que eu estou permitindo? O que foi que eu cedi de direitos para que essa pessoa seja tão importante na minha vida? E se eu cedi algum direito, eu permiti de alguma forma, por que eu não me questionei? Onde eu me amparei para permitir que alguém me fizesse sofrer? Por que permitir? O que é que passou exatamente na minha cabeça? Porque tudo depende única e exclusivamente das nossas escolhas. Somos nós que atraímos, somos nós que trouxemos, somos nós que permitimos. E aí a gente questiona Deus, por que Deus permitiu isso? Oi, respeitemos as nossas escolhas. Vamos aprender a raciocinar e nos responsabilizar pelas escolhas que fizemos na vida, principalmente as infelizes, as erradas. Agora, se nós fizemos ou tivemos a iniciativa de fazer escolhas erradas, é claro que nós também temos as condições necessárias de fazer escolhas melhores. E aí eu pergunto, será que nos demos oportunidade? Será que nós nos permitimos começar algo novamente? Será que nós tentamos avaliar onde nós erramos, onde nós recebemos erros de outras pessoas? É muito mais fácil a gente questionar, a gente indagar sobre as atitudes das outras pessoas, sobre os comportamentos anormais, incomuns, infelizes das outras pessoas, porque nós não nos questionamos. Nós temos uma tendência, e é interessante como essa tendência é forte, de nos absorver de tudo. Eu me absorvi porque eu tenho conhecimento, que eu sou boa, que eu sou generosa, e o outro está sempre errado. Será que a nossa avaliação está correta? Será que foi isso que Jesus ensinou no Evangelho? Ora, se somos perseguidores, se somos pessoas que dizemos que somos, nos dirigimos através do Evangelho de Jesus, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o erro está sempre em nós. Então, se o erro está em mim, cabe a mim corrigi-lo e consertá-lo. Como é que a gente sabe que esse erro existe e ele está em mim? Quando a gente permite que alguém que está conosco nos faça ou nos provoque situações indesejáveis, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é que eu permiti. Eu permiti que alguém fizesse exatamente isso com a vida que é minha. Mas eu destinei, eu coloquei poderes, eu dei as rédeas da minha vida na mão de alguém porque eu justifiquei assim o meu amor. Ou porque eu achei que estava provando o meu amor. Ora, se o Evangelho de Jesus fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, eu preciso amar o próximo como muito importante e a mim com menos importância. O que não quer dizer que eu não tenha que ter respeito por mim e respeito por ele. Qualquer situação que nós vivamos com alguém que seja desconfortável, certamente é desconfortável para outra pessoa. A gente tem uma tendência de achar que o que não está me agradando está sendo ótimo para outra pessoa, não é? E é outro erro.
Porque se a situação é desagradável e nós fomos criados para a alegria e para a felicidade, para isso nós vamos receber sim as situações desconfortáveis, as pessoas menos informadas, porque ninguém está preparado única e exclusivamente para fazer o outro feliz. Ninguém tem a obrigação de me fazer feliz porque eu quero ser feliz. Eu tenho essa obrigação. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Nós somos os únicos detetores das nossas felicidades ou das nossas infelicidades. Se passamos esse direito para alguém é porque somos incompetentes. Ou nos sentimos infelizes porque não sabemos como vamos administrar a vida que é nossa. Então, nós delegamos e responsabilizamos terceiros por uma responsabilidade que finalmente, verdadeiramente não é dele. Cabe a cada um de nós escolher a pessoa que vai fazer parte da nossa vida. As pessoas que vão ficar. Porque cada ser tem um papel na nossa vida. Nós temos os nossos amigos, nós temos os nossos colegas, nós temos os nossos parentes, nós temos os nossos filhos, nós temos os nossos maridos, nós temos os nossos inimigos, as pessoas que não gostam de nós, única e exclusivamente, porque nós não nos encaixamos naquele perfil. Eu me lembro de uma situação que eu vivenciei quando eu morava em Piedade, e eu tinha uma amiga que morava no mesmo prédio que morava uma moça, que todas as vezes que nós nos encontrávamos na rua que nós morávamos, ela tinha uma tendência a fazer um gesto desagradável quando ela olhava para mim. E eu achava muito interessante, porque eu reconhecia que ela tinha uma certa antipatia por mim. E ela morava no prédio onde eu tinha uma amiga, ainda tenho, graças a Deus. Essa minha amiga, e essa amiga ia muito à minha casa, e nossos filhos eram amigos. E aí nós tínhamos uma convivência muito boa, muito bonita até hoje, uma parceria. E um certo dia, minha amiga me chegou em casa contando, chegou lá na minha casa me contando, só Mira, fulana, que é minha amiga, minha vizinha, eu sei quem é. É uma assim, aí dei as características dela. Ela disse exatamente, eu digo, pronto. Ela disse, Mira, tu não sabe a maior. Ela disse que essa semana ela te encontrou no ponto do ônibus, e foi muito interessante isso. Porque eu percebi muito nitidamente a indisposição dela comigo. Embora essa moça nunca tinha falado comigo. E aí ela fez um gesto de saco cheio, de antipatia, uma coisa desagradável. Ela tinha visto alguma coisa desagradável. E essa coisa desagradável que ela viu foi exatamente eu, né? E eu não questionei, porque não me interessava. Ela não é importante para mim. Ela não era importante para mim. Eu não sabia o que é que tinha causado aquela antipatia dela comigo. E aí quando minha amiga foi falar, ela disse, hoje eu encontrei a sua amiga. E aí quando minha amiga perguntou, ela disse, é aquela alta. Aí ela disse, é Mira. Ela disse, ela mesma. Ela disse, eu não suporto aquela mulher. E aí minha amiga questionou, mas logo Mira, aqui na rua todo mundo conhece Mira e tal. E deu informações boas, porque é amiga, deve ser porque é amiga. E aí ela disse o seguinte, ela disse, olha, você sabe que eu perco o dia quando encontro ela. Eu ia para a cidade, e ela disse, eu estava no ponto do ônibus, e ela apareceu. Eu ia para a cidade, mas só porque eu encontrei ela, eu voltei. E foi muito interessante. Minha amiga questionou, porque ela disse que eu não gosto dela. Eu não tolero ela. Aí minha amiga disse, mas ela fez alguma coisa? Ela disse, não, porque o andar dela, a maneira como ela anda, é chata. Ela parece que está desfilando, ela parece que está pisando em ovos. E aí minha amiga se surpreendeu por causa disso. Ela tem um jeito que me desagrada. O que eu estou contando essa história é porque foi bom, porque eu sabia exatamente, eu soube porque foi que ela nunca gostou de mim. Ela não gostava de mim pela maneira como eu ando e porque ela não consegue olhar para mim mesmo, porque é uma figura desagradável para ela. O que quer dizer que ela não precisou ter motivo nenhum para não gostar. Ela não precisou ter, eu não precisei fazer absolutamente nada para aquela criatura de Deus, aquela filha de Deus, não gostar de mim. Ela não gosta do meu andar. Ela não gosta que eu falo e sorrio demais.
É um direito dela. Agora, é um direito meu também andar do jeito que eu gosto. Sorrir da forma que eu escolher, porque os dentes são meus e o sorriso é meu também. Porque esse sorriso agrada milhões de pessoas, mas não agradou exatamente aquela criatura. O que eu estou falando é que é muito mais simples do que a gente pensa, ou a gente não precisa de muitos motivos para não gostar de alguém, ou achar que alguém é desagradável, ou não permitir que alguém entre na nossa vida. Essa jovem, ela poderia ter uma relação muito melhor comigo, né? Se ela realmente quisesse me conhecer. Eu estou dizendo isso, talvez. Eu não tive nenhum interesse em mudar exatamente a impressão que ela tinha de mim. Eu não tive. Por que não trabalhei isso? Porque realmente não me interessou. A minha amiga, que é vizinha dela, passou meia hora, 40 minutos, me defendendo de algo que eu não fiz. Eu não provoquei. Porque aquele problema de achar que o andar era feio, que o andar é metido, então é dela, não é meu. Não é meu. Eu aprendi a andar com 8 meses de idade. Para eu mudar agora, única e exclusivamente porque eu quero agradar alguém, sinceramente, é muito perturbador. O que eu estou dizendo é que às vezes a coisa é tão simples, ou está baseado em picuinha de alguém, ou na infelicidade de alguém, ou no desconforto emocional que alguém está vivendo. E aí a gente não tem que se adequar. O que a gente tem que ter é exatamente a serenidade. A gente tem que ter o entendimento para aceitar que nós somos diferentes. Que nós podemos ser diferentes, que mesmo fazendo tudo melhor ou mais corretamente, nós podemos sofrer uma avaliação infeliz. Nós podemos ser vistas de forma diferente do que nós queremos. Nós podemos não ser compreendidos. Porque cada um tem uma leitura única. Porque está baseada, a leitura de cada fato ou de cada pessoa que a gente vai fazer, está baseada exatamente na nossa capacidade de compreensão, de entendimento. E muitas vezes amparado na nossa situação mental. Como é que eu estou hoje? Eu estou vivendo uma relação emocionalmente bem, eu estou bem emocional e mentalmente, ou eu estou debilitada, ou estou enfraquecida, ou estou desorganizada mental e emocionalmente. E quando a gente tem esses problemas, a gente tende a avaliar situações e pessoas de formas também desconectadas com a realidade. O que eu estou dizendo de tudo isso é para que a gente possa compreender que tudo acontece em nós. E é através de nós que Deus trabalha. Através daquele filho desorientado, através daquele filho dele inconformado, através daquele filho dele equivocado, através daquele filho dele bom, através daquele filho dele que está tentando, através daquele filho dele que tem o conhecimento da doutrina, do evangelho, mas não quer segui-lo, porque optou em não segui-lo. É um direito nosso, é uma obrigação nossa respeitar o estágio de compreensão de cada um. Aí a gente se remete de novo para o evangelho vivido, vivenciado há 2015 anos atrás por Jesus Cristo, quando em suas passagens, em seus capítulos e versículos, o Evangelho de Jesus fala por parábolas. Eu digo sempre que no Evangelho de Jesus, ele não teve a preocupação de dizer é pão, pão, queijo, queijo. Porque ele sabia que nós, os viventes, né, os continuadores do seu Evangelho, os desejosos, os aprendizes do seu evangelho, nós teríamos essas dificuldades. Eu posso entender o evangelho de uma forma e você entender de outra e outra pessoa entender de outra. O que não quer dizer que um esteja mais certo do que o outro esteja errado, que o outro seja deficiente, que o outro seja mais compreendedor. Não. Nós estamos no mesmo barco, na mesma canoa, na mesma situação de aprendizado.
O que nos diferencia é exatamente se já aprendemos e já colocamos em prática. Alguns ainda não. Faz parte do aprendizado dele. E o que é que nós fazemos com esses diferentes? O Evangelho nos ensina a ter amor, fraternidade, não é? E desenvolver solidariedade através desses outros. É por isso que existem no mundo as oportunidades de se auxiliarem, né? Os filhos de Deus são necessários aos filhos de Deus. Estejam em que situações estiverem, estejam vivendo quaisquer coisas, nós somos necessários, exemplificando, vivenciando experiências através uns dos outros, porque somos interligados, né? Essa convivência ela pode ser pacífica ou nociva, dependendo da nossa compreensão do estágio de cada um. O que o Evangelho de Jesus prega é que a quem muito foi dado, muito será pedido. Por quê? A ignorância nos protege. Mas quando eu digo ignorância, é o desconhecimento das nossas reais responsabilidades uns com os outros. Quando eu digo que alguém foi responsável por alguma deficiência, alguma dificuldade que eu passei na vida, essa dificuldade, essa deficiência, ela tem o valor que eu dei. Se eu não dei, se eu não valorizei, ou se eu não entendi como dificuldade, certamente ela me acrescentou. Porque eu transformei. Porque com o Evangelho, com o conhecimento do Evangelho, nós estamos preparados automaticamente para reverter as situações. Nós estamos preparados realmente para vivenciar e desenvolver os melhores dos sentimentos existentes dentro de um ser humano, na alma de cada um de nós. Porque os verdadeiros valores e os verdadeiros sentimentos, eles não estão na nossa carne. Eles estão vivenciados, eles estão amparados, eles nascem e vivem dentro do nosso ser, na nossa individualidade divina. É imprescindível que a gente tenha essa consciência. A carne, a matéria, é só o veículo que nos permite que exercitemos a nossa capacidade moral e espiritual. É essa base, é esse o conhecimento que o Evangelho nos traz. Se a gente verdadeiramente aprender a conviver uns com os outros, aceitando que cada um está dando sempre o melhor que tem. Aquela criatura que está cometendo grandes equívocos, certamente ela é importante para Deus. E ela é importante para nós. Porque através daquela criatura que cometeu aqueles equívocos, nós vamos avaliar as nossas vidas, as nossas atitudes. E vamos ver se o que queremos vivenciar é a atitude de alguém que teve atitude ruim ou as atitudes de alguém que teve atitude boas. Na vida nós recebemos os exemplos. Nós recebemos as pessoas e as situações diferenciadas para que façamos escolhas melhores. Quanto as pessoas que estão nas nossas vidas, que nos fazem sofrer, tenhamos a consciência da nossa responsabilidade. E se não acreditamos na nossa responsabilidade, indaguemos as nossas almas, tenhamos a consciência, de alguma forma eu mereci vivenciar essa experiência para me transformar e transformar essa criatura em melhor. Porque a finalidade da vida é o aprendizado, e não é o aprendizado único e exclusivamente individual. Os filhos de Deus não são exclusivistas, não são individualistas. Eles são fraternos, eles são coletivos. E nós precisamos aprender a conviver na coletividade. Nós precisamos aprender a conviver uns com os outros. Só através do conhecimento do Evangelho e do exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo é que faremos exatamente as escolhas melhores. Que nós possamos vivenciar, desde já, um convívio melhor com os seres que nos acompanham, com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os conhecidos, com os nossos desconhecidos, com os que dizem inimigos, mas que nós possamos sobrepor tudo isso, que nós possamos deixar de lado as nossas mágoas, as nossas mazelas, e que nós possamos desenvolver, através do outro, todo o potencial,
toda a quantidade de amor que houver no mundo inteiro. Muita paz e muito progresso espiritual para todos nós. Obrigada.